Olá, o presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação de Moçambique está em Nova Iorque. Esteve com outros lusófonos a discutir um documento que acabou saindo. É um rascunho que vai determinar um marco a ter que passar para as tecnologias de informação, mas acima de tudo para crimes cibernéticos na era digital. Lourinho Chamana, bem-vindo a esta conversa. Muito obrigado. O que é que se aprovou aqui nas Nações Unidas esta tarde? Muito obrigado. Como deve ser de conhecimento da maior parte dos concidadãos, as Nações Unidas têm estado a trabalhar já há 2 anos e meio na preparação da proposta da Convenção das Nações Unidas contra o uso de tecnologias de informação e comunicação para propósitos criminais. As Nações Unidas criaram, portanto, uma comissão ad hoc encarregue, portanto, desse trabalho de preparação desse instrumento, da proposta de instrumento internacional de combate a crime cibernético. E o que aconteceu ontem é que esta comissão adotou a proposta da Convenção das Nações Unidas de luta contra crimes cibernéticos. É um instrumento internacional, portanto, que terá, na nossa ótica, um grande impacto no mundo no combate a crimes cibernéticos, principalmente pela característica dos crimes cibernéticos, que são transnacionais, no respeito às fronteiras geográficas e a necessidade da cooperação e colaboração entre os Estados, que é vincada neste instrumento, portanto, é fundamental. A componente de apoio e assistência técnica no acesso a dados e de evidências eletrônicas para a responsabilização dos que cometem crimes no espaço cibernético, portanto, é fundamental, principalmente para os países em desenvolvimento como o nosso, porque a maior parte dos provedores globais de serviços digitais, incluindo redes sociais, estão, portanto, no norte, portanto, nos países desenvolvidos. Mas os nossos concidadãos usam essas plataformas, são clientes de serviços e as evidências das suas transações, dos atos que praticam, ficam. E havia esta dificuldade de como aceder a esses dados, a essas evidências, para a responsabilização nos casos que se confirme que de facto se cometeu um crime. Portanto, é um marco importante, mas também realça um aspecto que era a preocupação dos países em desenvolvimento, que é o aspecto do respeito à soberania, portanto, no espaço cibernético, e essa componente também está muito bem tratada, portanto, nesta proposta de legislação. E aquilo que constitui até a preocupação de muitos Estados, que é a proteção das crianças e jovens online, portanto, aos abusos, também essa dimensão, portanto, está, portanto, devidamente tratada, portanto, e o aspecto do respeito dos direitos humanos, que era a grande preocupação que levou algum tempo, portanto, em termos de harmonização, portanto, de consolidação de posições, e que finalmente se estabeleceu o consenso com satisfação, portanto, que todos os participantes portanto, contribuíram para que este documento fosse adotado pela Comissão ad hoc por consenso. Duas questões. São crimes com várias características, incluindo a volatilidade destes crimes. Portanto, o número de crimes a um ano é diferente do número hoje, e da qualidade, da quantidade. Como é que se tem em conta este aspecto? Portanto, é uma área muito sensível, escorrega-se com muita facilidade. É uma área muito sensível e quero acreditar que é por isso que o trabalho levou, o tempo que levou de 2 anos, e tem muitos aspectos sensíveis. Os aspectos, por exemplo, de direitos humanos, a abordagem, como deve ser feita a questão de proteção de direitos humanos. Há diferentes abordagens para países e a importância que cada um dá. A dimensão, por exemplo, de proteção, portanto, da criança, portanto, e também dos adultos online. Por exemplo, um dos capítulos trata, por exemplo, do partilha não consentida de imagens íntimas de pessoas no espaço cibernético, que agora este documento reconhece como sendo, portanto, prática criminal se uma das pessoas, parte desse processo, não consentir pela partilha, portanto, pública desse documento. Então, são áreas muito sensíveis e que deviam ser tratadas, que tocam, por exemplo, aspecto de convenções já até existentes das Nações Unidas na área da proteção da criança, por exemplo, nos direitos humanos, e que era preciso fazer a harmonização desses documentos, de maneira que a aplicação das tecnologias de informação e comunicação na vida do cidadão, na vida das pessoas, seja, de facto, realizada, mas sem pôr em causa os direitos que o cidadão adquiriu antes da era digital, que devem ser mantidos e preservados no espaço digital. Algumas posições partilhadas por países lusófonos, por países africanos, de que faz parte Moçambique? Sim, sim. Quando nós começamos este processo, as principais
questões que eram, portanto, de preocupação dos países africanos. Portanto, nós fomos parte do grupo africano, temos estado a harmonizar. O primeiro era esse aspecto da soberania, porque pode haver um risco muito grande de corrosão das dimensões da soberania no Estado na era digital. Essa dimensão está devidamente tratada e que as preocupações dos países colocavam, portanto, foi a dimensão do respeito pelos direitos humanos. Também era a preocupação dos Estados africanos e está devidamente tratada, mas aquela que era, e esta era de muitos países, para além dos africanos, mas dos africanos era esta dimensão da transferência de tecnologia e da assistência técnica, pelo reconhecimento que temos de que há dependência hoje em capacidade de investimento e de infraestruturas tecnológicas que estão mais no norte e menos nos nossos países. E que tinha que haver este acordo e consenso de que os países que têm benefícios nessa área vão apoiar os países em desenvolvimento na capacitação, no desenvolvimento de competências para poder tratar esse tipo de crime. Segundo, na transferência de tecnologia, porque depende da tecnologia. E terceiro, portanto, na ciência técnica, no processo de investigação e responsabilização. E aquilo que era também um propósito fundamental é no acesso a evidências eletrônicas. Porque, como dizia, uma maior parte das evidências dos atos que nós praticamos, apesar de estarmos em África, ficam nos centros de dados, nos grandes provedores internacionais que estão nos países do Norte. E era importante assegurar que este instrumento vai ajudar a flexibilizar o processo de cooperação e colaboração na investigação e na responsabilização. E essas dimensões conseguimos tudo, não. Havia outras dimensões de preocupações que nós não conseguimos, que era esta dimensão, por exemplo, do terrorismo e outros crimes mais graves. Mas estamos satisfeitos porque houve um tratamento em sede, portanto, desta convenção, dos designados crimes sérios, nos quais os Estados têm espaço em sede de legislação, portanto, nacional, para poderem tratar e fazerem, portanto, a ligação, portanto, com esta convenção. Portanto, nós, como grupo africano, estamos satisfeitos, apesar de haver uma ou outra coisa nesta dimensão de proteção da criança, que o grande debate era a idade, onde é que é permitido, e também, portanto, que chegou-se a um texto consensual que vai permitir que cada Estado, portanto, aprove legislação específica que se aplique no seu Estado, mas sem pôr em causa a integridade e o respeito à soberania dos outros Estados. Algo mais a falar sobre a participação moçambicana nesta reunião? Sim. Nós estamos a participar neste processo. Tínhamos 3 grandes objetivos. É por coincidência dos processos que estão a decorrer no nosso país. Estamos a elaborar agora em Moçambique a proposta da lei de segurança cibernética, a proposta da lei de crime cibernético, a proposta da lei de proteção de dados. E estamos a elaborar alguns regulamentos específicos, uns que já foram adotados, por exemplo, o regulamento de registro e licenciamento de provedores intermediários de serviços, que inclui os serviços internacionais, o regulamento, portanto, de comércio eletrônico, estamos a começar agora, portanto, o processo de tratamento, o regulamento de construção e operação de centros de dados, o regulamento de desenvolvimento, a contratação e operação de plataforma de computação em nuvem. Todos estes tipos de provedores de serviços no ecossistema digital são cobertos por este instrumento internacional, mas o que para nós é um ganho particular, portanto, que é nosso, é que esses nossos instrumentos nacionais que estão em preparação agora serão informados por este instrumento e serão, se calhar, um dos primeiros países que vai ter os seus instrumentos nacionais alinhados com os valores, os princípios, portanto, que são propostos por esta convenção, que também são alguns similares, portanto, com os da Convenção de Budapeste, para o qual o nosso país foi convidado, portanto, a aderir. Portanto, para nós é um ganho, portanto, especial. O outro, é esta que eu referi aqui, não é só de Moçambique, é este entendimento também, portanto, do apoio aos países em termos da ciência técnica para o combate a esses crimes, portanto, pelos países com capacidade técnica, mas também de recursos humanos em termos de formação e capacitação, portanto, dos nossos quadros. Portanto, essa era outra dimensão, para além do nosso próprio processo de aprendizagem, porque em diálogo deste aprende sobre o estágio da arte, do desenvolvimento de tecnologia, portanto, as tecnologias, portanto, emergentes e o seu impacto na sua utilização para cometer crimes e o que é que os outros países têm estado a fazer para poder lidar com os desafios. Nós aprendemos dessa experiência e de certeza estamos a levar para o país para podermos implementar. E a outra dimensão era esta de nós contribuirmos para trazer preocupações do nosso país para que estivessem refletidas nesta convenção e nessa dimensão também estamos satisfeitos. Conseguimos isso não só em Moçambique, por este trabalho concertado com os outros países africanos, portanto, e outros países em desenvolvimento de outras partes do mundo com os quais temos as mesmas preocupações, os mesmos entendimentos. Muito obrigado. Muito obrigado.